meus amores! E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem. Melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História. Isso! Agora que vocês já sabem a matéria de hoje, vamos lá para aquele local tranquilo aí na casa de vocês? Já estão aí? Ótimo! Então agora vamos pegar o nosso material, a nossa apostila de hoje, essa daqui, certo, meus amores? Que estará dando continuidade ao nosso projeto. Minha Terra tem História. E como tem história, não é isso, meus amores? A nossa Itabaianinha é rica na economia, na educação, em bens materiais, imateriais, nos patrimônios, não é isso? A nossa religião, que tem várias diversidades e outras coisas mais. A nossa cultura, que é linda. Então, vamos aqui hoje estudar um pouco mais sobre a nossa Itabaianinha. Vamos lá? Prestar atenção? Primeira coisa hoje, né? A nossa apostila vai estar falando sobre os espaços de memória, os patrimônios materiais e imateriais e, é claro, a representação dos símbolos municipais, os símbolos que representam o nosso município. Então, vamos aqui comigo. Para começar, vamos falar sobre os espaços de memória. Como vocês podem ver, né? Tem várias coisas aqui nessa imagem retratando memórias de eventos, de coisas que acontecem na nossa cultura aqui em Itabaianinha. E o que são esses espaços de memórias? Né? Diz o quê? Que pode ser definido como um bem material ou imaterial, que possui significado e importância artística, cultural, religiosa, documental ou estética para a sociedade. Estes patrimônios foram construídos ou produzidos pelas sociedades passadas, por isso representam uma importante fonte de pesquisa e preservação cultural. Então, vocês podem perceber que o espaço de memória são coisas que foram, né, construídas ou produzidas pelas sociedades lá do passado. Por isso que são espaços de memória, porque estão na nossa memória, estão na nossa história. Já se passaram, mas que não deixaram de existir, porque estão nas memórias em que em religião, nos livros, documental, na cultura, nas obras de artes e assim por diante. Então, agora que a gente já conheceu um pouco do que é espaço de memória, vamos saber o que é o patrimônio, como ele disse aqui, que eu tenho patrimônio material e imaterial. Mas o que é patrimônio cultural, professora? Eu já falei sobre isso em Sociedade e Cultura. Vou relembrar novamente aqui a vocês, certo? Patrimônio cultural é tudo que é produzido por uma determinada cultura ou utilizado por ela. É de interesse coletivo de todos nós e que diz respeito à identidade de um grupo ou lugar específicos. Então, como é que ele quer dizer? Que é coletivo, porque é de interesse de todos nós, não é isso? Participar, saber quais são os patrimônios culturais aqui da nossa cidade, né? E que se fala ou de um grupo ou de um lugar. No nosso caso, nesse momento, iremos falar dos patrimônio cultural material ou imaterial da nossa bela Itabaianinha. E como é que eu posso perceber esses tipos de patrimônio? Através de elementos pertencentes à natureza, ao meio ambiente, conhecimentos, técnicas, elementos do saber, pelos bens culturais ou artefatos, certo? E aí, depois de tudo isso, que eu já sei o que é um patrimônio cultural, já entendi qual, né, o significado dele, eu vou agora especificar para vocês,
falar o que é o patrimônio material. Lembram que eu disse que patrimônio cultural se divide em material, imaterial e tem o natural também. Mas agora nós iremos falar desses dois, sobre aqui, Itabaianinha, certo? Aí tem o que é um patrimônio material. O material está associado a elementos materiais e, portanto, é formado por elementos palpáveis que eu posso tocar, que eu posso pegar. Além de eu ver, sentir, eu também posso tocar. E concretos, por exemplo, obras de artes, igrejas, né? Prédios antigos, como eu vou dar exemplos aí a vocês. Aí embaixo tem exemplos de patrimônios materiais de Itabaianinha. O primeiro é um prédio localizado aí na Praça Olímpio Campos. Ele tem o número de 176. E essa propriedade pertence aos herdeiros de Dona Carmozina Santana. Vocês sabem o que são herdeiros, né? São as pessoas que herdaram esse prédio da falecida Dona Carmozina Santana. É uma arquitetura civil urbana da primeira metade do século XX. Olha que interessante, meus amores, quanto tempo tem esse imóvel aí, né? Esse prédio. Já esse outro que eu trouxe até a imagem aqui para vocês, é um imóvel localizado na Praça Olímpio Campos também, número 214. Essa propriedade pertence aos herdeiros de José Leandro Alves. Arquitetura civil urbana também, só que na primeira metade do século XIX. O outro, que eu não trouxe a imagem, foi na metade do século XX e esse é na primeira metade do século XIX. Vocês podem ir lá, vocês podem tocar, como eu falei aqui para vocês, que ele é um patrimônio material, concreto, porque além de ver, sentir, né, toda uma história que ocorreu nesse imóvel aí, desde o século XIX, vocês também vão poder tocar e vão olhar e perceber que muitos dos azulejos já não existem mais. Por quê? Devido à quantidade de tempo. Então, querendo ou não, ele foi se deteriorando. Mas o prédio permanece lá. E se vocês tiverem curiosidade agora de ver, muitas vezes já podem terem passado e nem terem dado tanto valor. Mas ele é um patrimônio material da nossa cidade, sim. Então, peça à mamãe, peça ao papai, ou responsável, se eu quero ir lá ver esse prédio. Ou quando vocês estiverem na rua com um dos seus familiares, vocês vão poder falar, olha, aquele prédio foi da primeira metade do século XIX. Ele é um patrimônio cultural material. Minha professora explicou isso, certo? Já o outro patrimônio também cultural material é aqui a estação ferroviária. Estão vendo aqui a estação que tem uma história. E vocês podem também tocar, sentir, né, toda essa história. Quantas pessoas, quantos trens chegaram, quantos trens partiram. Vocês podem perceber e voltar àquela história de antes. Perguntar às pessoas que já viveram, que puderam, né, ter essa história. Vocês podem fazer essa pesquisa aí na comunidade de vocês, para aquelas pessoas mais idosas, contar como era essa estação ferroviária, o que era que acontecia lá, porque ela é um patrimônio material da nossa Itabaianinha, certo, meus amores? Ela tem muita história. E por que material? Porque vocês podem tocar. Ele é um bem material concreto, vocês podem palpar, certo? E aí, finalizando, os bens materiais, né, daqui de Itabaianinha, não que não tenha outros, tem, mas eu não iria colocar todos, senão iriam ficar muito extenso. Eu também coloquei aqui as ruínas do açude da Presa, certo, meus amores? Eu não trouxe a foto, mas vocês sabem onde ficam, com certeza. E se não sabem agora, vão perguntar a mamãe e o papai e vão ter a curiosidade de querer ir lá, não é isso? Já depois, eu venho com alguns exemplos, né, de patrimônio, né,
imateriais de Itabaianinha. O que são os patrimônios imateriais, meus amores? São aqueles patrimônios em que nós não podemos, né? O patrimônio imaterial está relacionado com os elementos espirituais ou abstratos. A gente pode sentir, mas não podemos tocar. Por quê, professora? Porque a gente vê, a gente tem a emoção do escutar, mas a gente não pode tocar. É diferente do imóvel, é diferente da estação ferroviária, certo? E aí tem alguns exemplos. A Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, a gente pode sentir, né, a emoção toda do tocar da Filarmônica, mas nós não podemos ir lá pegar, certo? Tem também a banda de pífano, tem a festa de carnaval, olha aqui a banda de pífano, a gente sente a emoção, né, de todo esse evento aqui, cultural, um patrimônio cultural e material, mas a gente não pode pegar, né, o pífano assim, a gente sente a emoção, a gente vê. A mesma coisa é o rezado, certo, meus amores? Você sente a dança, você vê a emoção, mas você não pode tocar. E a nossa festa de carnaval também. A gente tá ali, quem gosta de curtir o carnaval está ali curtindo, mas você pode pegar o carnaval? Não. Então, por isso que ele é um patrimônio cultural, né? Imaterial, porque ele é abstrato, certo, meus amores? E aí, continuando, né, para finalizar, tem outros bens material, aí bens patrimônio imateriais, que também vocês podem pesquisar para enriquecer ainda mais o seu conhecimento sobre a nossa cidade de Itabaianinha. Então, vocês podem perguntar, juntamente com a professora de vocês, fazerem pesquisa sobre os patrimônios materiais e os patrimônios imateriais. E aí, tem embaixo os símbolos municipais de Itabaianinha. Isso mesmo, os símbolos que representam a nossa cidade de Itabaianinha. O primeiro, como vocês podem ver aí na apostila de vocês, é a nossa bandeira de Itabaianinha, onde tem o nosso lema, dedicação e trabalho. Cada vez mais se dedicar para um Itabaianinha melhor, trabalhar para desenvolver ainda mais um Itabaianinha melhor. Não é isso, meus amores? Depois tem o nosso brasão. Vocês também têm ele aí na apostila de vocês, está atrás, certo? Vocês podem ver que o nosso brasão também leva o mesmo lema que a nossa bandeira, dedicação e trabalho. E aí vocês podem perguntar, professora, e essas 3 estrelinhas aqui? O que ela significa? Sabe o que ela significa? Tem aí embaixo. As 3 estrelas representam os 3 poderes do município. Os 3 poderes? Quais são eles, professora? O executivo, o legislativo e o judiciário. Esses são os 3 poderes. E aí, aqui no nosso brasão, tem dizendo assim, que o nosso brasão retrata o nosso município através de diferentes itens da economia. Vocês podem ver que aqui dentro do nosso brasão, nós temos um boi, né? Nós temos uma telha com tijolos, temos um tecido e temos frutas. Vamos ver qual o significado desses itens para a nossa economia que está aqui, né? Que está aí no nosso brasão. Primeiro, o gado aqui, né? Ele fala o quê? Sobre a pecuária, a nossa economia em relação à pecuária. Já que as frutas, ela fala na nossa economia na citricultura. Já a telha e o tijolo é a indústria cerâmica. E esse tecido que vocês estão vendo aqui é a indústria têxtil, sobre as nossas indústrias de confecções que nós temos aqui na nossa cidade de Itabaianinha. Certo, meus amores? Mas não acaba aqui. E temos o nosso outro símbolo, que é o nosso hino. O nosso hino da nossa belíssima Itabaianinha, que vocês sempre cantam na escola, não é isso? E como foi que surgiu esse hino? Ele foi feito pela professora
instrumentista, escritora e compositora Raimunda Andrelina. Foi ela que fez a letra e a melodia do nosso hino. E aqui embaixo, quem fez os arranjos e a partitura do nosso hino, para deixar ele ainda mais bonito do que o que já é, foi o maestro Claudemiro Xisto. Ele enriqueceu e abrilhantou ainda mais o nosso hino, junto com a professora Raimunda Andrelina. Certo, meus amores? Então, se agora alguém perguntar a vocês quais são os símbolos, municipais aqui de Itabaianinha, vocês já poderão dizer e ainda explicar sobre cada um deles. Estou certa disso? Tenho certeza que sim. Então, vou deixar para vocês a vontade de enriquecer ainda mais os seus conhecimentos em relação à Itabaianinha. Juntamente com a sua professora aí da sala, vocês irão fazer essas pesquisas, procurar pessoas aí na sua comunidade, no seu bairro povoado, que possa falar ainda mais sobre esse imóvel, sobre a estação ferroviária, sobre a banda de pífano, sobre o rezado e sobre os nossos símbolos municipais também. Certo, meus amores? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.